Erramos. Eu e a maioria dos analistas políticos que acreditávamos que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não esticaria até o final a corda contra o presidente Lula e o Palácio do Planalto. Lula havia indicado o advogado-geral da União, como se sabe, para ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas Davi Alcolumbre foi contra e trabalhou pela derrubada do nome, o que acabou sendo a decisão final do plenário do Senado. Desculpe, foi uma lavada. Por que eu não acreditava? Eu não acreditava porque achava com certa razão que o Alcolumbre precisa do Palácio do Planalto e precisa do governo do presidente Lula, do apoio do presidente Lula na eleição lá no Amapá. O candidato dele, o governador Clécio Luiz, não está bem, está perdendo nas pesquisas para o ex-prefeito de Macapá, Dr. Fulano, que é do PSD e é de oposição. Aliás, nas pesquisas, além de estar bem na frente do Dr. Fulano, ele está levando para o Senado a mulher dele e um senador do PSD também. Então, a situação para o Davi Alcolumbre no Amapá não está fácil. Mas, assim mesmo, o Davi Alcolumbre trabalhou contra a indicação do Jorge Messias. Ele tinha indicado o Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, aliado do Lula, mas o Lula precisava de um palanque forte em Minas Gerais e não tinha. Achava que o Rodrigo Pacheco era esse nome. E por isso não aceitou a indicação do Alcolumbre e indicou o Messias. Messias foi assessor do Jacques Wagner. O Alcolumbre achou que foi traído pelo Jacques Wagner e pelo Lula, ao não indicar o Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco, que estava relutante em aceitar ser candidato a governador, acabou parecendo que será candidato, mas ainda não confirmou oficialmente, formalmente, nem na imprensa que eu serei o candidato a governador. Ainda não fez isso, o que deixa em dúvida no ar. Será que ele vai voltar atrás? Será que ele é um nome que o Davi Alcolumbre vai querer fazer ministro do Supremo? Por quê? Porque o Davi Alcolumbre, o que ele quer, o plano B dele, o Eduardo Braga perguntou ao Alcolumbre, vamos derrotar. E aí? Se a gente derrota o Messias, qual é o seu plano B? E ele disse que não tinha plano B, mas tem. O plano B do Alcolumbre é indicar o ministro do Supremo, o próximo ministro do Supremo. Que qualquer ministro do Supremo que seja indicado pelo Palácio do Planalto passe por uma negociação com o Senado. É esse o plano B dele. O Messias não foi negociado, então ele acha que tem que ser derrotado, achou que tinha que ser derrotado. O próximo tem que negociar. Não necessariamente o Rodrigo Pacheco, mas ele acha que tem que negociar. E o Palácio do Planalto? O Lula. Lula está disposto a negociar ou o Lula vai trucar, como muitos petistas querem? Que o Lula truque em frente ao Alcolumbre. Se enfrentar, é a tal frase que eu publiquei hoje na coluna. O Lula indica, é prerrogativa dele, e eu pauto. Ou seja, posso pautar agora, como pode pautar, pode segurar a pauta até o ano que vem, até o Lula deixar o cargo. E não indicar, e o ministro não ser indicado, não ser empossado, nem nada. Então, há essa queda de braço ainda no ar, se vai ocorrer, se vai se manter ou se não vai. Esses políticos são políticos de um tipo diferente. E daí talvez tenha sido o meu erro e o erro da maioria dos analistas políticos. O Alcolumbre é, independente de ideologia, é um político da linha, da cepa do próprio Lula, que é sempre surpreendente e que não faz exatamente o que a gente espera. Eram assim também o Brizola. O Brizola convenceu a militância do PDT a apoiar o Lula com a seguinte frase: temos que engolir o sapo barbudo. Ele tinha perdido para o Lula depois de uma briga no primeiro turno grande por apenas 400 mil votos. O Antônio Carlos Magalhães era também desse tipo, que surpreendia
os analistas políticos com decisões inesperadas. O Alcolumbre está se mostrando uma figura parecida. Mas o Lula é assim. Ele vai fazer o que todos esperam, certo, que aparece certo, que seria: então vou negociar com o Senado e vamos botar um panos quentes nessa história e vamos em frente. Ou ele vai trocar. Saberemos disso nos próximos capítulos dessa novela.